Ok, então no último vídeo eu introduzi vocês ao conceito de ponto máximo, ponto mínimo, concavidade, o que isso significa para a segunda derivada e também pontos de inflexão. Agora eu gostaria de usar esses conceitos em um problema real, né, para a gente ter mais uma ideia de como usar eles e concretizar a intuição no que eles significam, né? Então esse problema é bem simples, simplesmente está pedindo para a gente achar os pontos máximos e mínimos dessa função aqui, em um certo intervalo de tempo, né? Então ele está pedindo os pontos máximos e mínimos. Bem, o que significa um ponto ser máximo? Que eu vou só escrever assim, máximo. E o que significa um ponto ser mínimo? Bem, a gente sabe que um ponto ser máximo ou mínimo simplesmente significa que a minha derivada vai ser igual a zero. Certo? Então qual é a derivada de x ao quadrado mais 4x mais 4? Bem, a minha derivada disso vai ser 2x mais 4, certo? Então, para achar os pontos de máximo e mínimo, eu tenho que igualar isso a zero, né? Então, vai ficar 2x mais 4 é igual a zero, x é igual, 2x é igual a menos 4, x é igual a menos 4 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 2. X é igual a menos 2, certo? Então agora, vamos ver, a gente só conseguiu um resultado, né, para minha derivada é zero. Então esse ponto ou vai ser uma máxima, ou vai ser uma mínima. E o que a gente precisa fazer para descobrir qual deles ele é, né? A gente vai ter que montar o gráfico dessa função. Então como é que a gente iria montar o gráfico dessa função? Bem, primeiro vamos descobrir quanto que vale a nossa f de x para o meu ponto máximo ou mínimo, né? Então vamos descobrir quanto que vale f de menos 2. Bem, f de menos 2 vai ser a mesma coisa que menos 2 ao quadrado. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir esse barulho. Deixa eu só... que eu deixei uma conversa aqui ligada. E daí eu vou só consertar isso rapidamente. Ok, estou de volta. Então a gente iria ver quanto que essa função vale quando o meu x vale menos 2. Né? Então ficou menos 2 ao quadrado mais 4 que multiplica menos 2 mais 4. Então, meu f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado, vai ficar mais 4. 4 com menos 2 vai ficar menos 8, mais 4. Isso aqui tudo vai ser igual a zero, né? Isso aqui tudo vai ser igual a zero. E para fazer outros pontos que não me interessam, ele não falou para eu fazer isso em um certo intervalo menos 4 e 0, né? Esse intervalo aqui significa simplesmente intervalo fechado assim, significa que eu posso pegar qualquer ponto que estiver entre menos 4 e 0, incluindo o menos 4 e o 0, né? Então eu posso pegar qualquer ponto que esteja nessa linha aqui, incluindo os pontos menos 4 e 0. É isso que esse intervalo significa. Então vamos fazer os valores para esse intervalo. Vamos fazer o valor de menos 4 e vamos depois fazer o valor de 0. E daí a gente consegue montar o nosso gráfico. Então vamos fazer o valor de menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 4 que multiplica menos 4, mais 4. Então isso aqui vai ser igual a menos 4 ao quadrado fica 16, menos 16 mais 4, o menos 16 com mais 16 cancela, isso aqui dá 4, né? E o meu f de 0 vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, mais 4 que multiplica 0 mais 4, isso aqui também vai dar, né? 4, porque isso fica 0, isso também fica 0, 4. Então, vamos montar o meu gráfico. Vamos montar o meu gráfico aqui. Vou dizer que esse aqui é o meu x, esse aqui está grosso demais. Vamos diminuir. Vou dizer que esse aqui é o meu x. Meu y, desculpa. Esse aqui é o meu x. Certo? Então, isso aqui é o meu x e isso aqui é o meu y. Ok, então, o meu ponto de mínima que a gente viu era o ponto menos 2. E a gente viu que o ponto que dá f dele é 0. Então, o ponto cartesiano vai ser menos 2, 0. Então, quando x for menos 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Quando x for menos 2, y vai ser 0. Então, esse é o meu ponto
esse aqui é o meu ponto, menos 2, 0. Certo? Meu próximo ponto aqui é f de menos 4, a resposta dava 4. Então, se eu for 1, 2, menos 3, menos 4, a resposta dava 4. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta dava 4, vai ser mais ou menos um ponto aqui. Então, esse é o meu ponto, menos 4, 4. E daí depois, nós também tínhamos o ponto que meu f de 0 é igual a 4. Isso aqui é o ponto 0, 4. Então, quando x for 0, y vai ser 4. Então, o ponto vai ser mais ou menos aqui. E daí, como é que meu gráfico vai ficar? Bem, como isso aqui é uma equação do segundo grau, certo? E como a minha segunda derivada é positiva, a segunda derivada ser positiva significa o quê? Significa que a concavidade é para cima. Né? Lembrando do último vídeo. Por que a minha segunda derivada é positiva? Né? Porque a segunda derivada é só tirar a derivada desse cara. E quanto que é a derivada de 2x mais 4? Bem, a derivada de 2x é 2 e a derivada de 4 é 0, né? Então, minha segunda derivada fica apenas 2, que é um número positivo, e significa que a concavidade é para cima. Então, o meu gráfico vai ser mais ou menos assim. Vai ser mais ou menos assim. Certo? E a gente só está se importando com esse intervalo aqui, né? A gente só está se importando com esse intervalo aqui. Então, vamos responder a pergunta. Ele quer saber quais são os pontos máximos e mínimos. Quais são os pontos máximos desse intervalo? Bem, eu tenho 2, né? Porque os maiores valores que eu tenho nesse intervalo são esses valores que são igual a 4. Então, os meus pontos máximos são o ponto menos 4, 4, que é esse cara aqui. E o ponto também 0, 4. Esses são os meus pontos máximos. E qual é o meu ponto mínimo? Qual é o meu ponto mínimo? Bem, o meu ponto mínimo é esse aqui, né? Que a gente fez fazendo a derivada igualando a 0, que é menos 2 e 0. Certo? Então, essa é a resposta para esse problema que a gente fez utilizando os nossos conceitos de derivada e gráficos, saber pontos máximos e mínimos, segunda derivada, concavidade e essas coisas, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos usar esses conceitos para começar a descobrir gráficos de qualquer função, certo? Então, eu vejo vocês na próxima apresentação.